Olá, crianças. Agora a gente vai rapidinho para nossa correção de matemática, tá bom? Das duas situações problema. Então vamos lá. Esse vídeo então vai ser bem curtinho, que a gente tinha visto os passos para se resolver um problema, tá? Então vamos lá pensar junto comigo na resolução desses problemas. Situação problema 1. Carlos precisa limpar o aquário do seu peixe beta. O aquário tem 3 decímetros de comprimento, 2 decímetros de largura e 1 decímetro de altura. Carlos precisa colocar uma gota de anticloro para cada litro de água. Calcule a capacidade do aquário e o número de gotas de anticloro que Carlos deve pingar na água. Então, a gente lê uma vez, agora a gente lê de novo e seleciona os pontos mais importantes do enunciado. Então, os pontos mais importantes que eu selecionei foram as medidas do aquário, quantas gotas de anticloro ele tem que pingar para cada litro de água e quais são as perguntas finais, que são a capacidade do aquário e o número de gotas de anticloro. Então, a resposta, primeiro passo, a gente já fez, que foi ler. Segundo, a gente já selecionou as informações. Terceiro passo, a gente tem que pensar em quais contas a gente vai ter que fazer. Então, primeiro a gente vai ter que calcular o volume, que é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Depois a gente vai ter que transformar o volume em capacidade em litros, no caso. E a partir da capacidade a gente tem que definir o número de gotas. Então, o volume, comprimento vezes largura vezes altura. Então, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 decímetros cúbicos. 6 decímetros cúbicos é igual a 6 litros, tá? Então, a gente já tem a capacidade do aquário. E a gente vai ter que colocar uma gota por litro, então, ou seja, 6 gotas, tá? Resposta: a capacidade é de 6 litros e Carlos deverá pingar 6 gotas de anticloro. Então, nesse momento, quando a gente termina de resolver as operações, a gente lê de novo o enunciado, principalmente a pergunta final, e veremos se a resposta que a gente está dando no final é condizente com a pergunta. Então, vamos lá, calcule a capacidade do aquário. Então, a capacidade é de 6 litros, então a gente já respondeu essa pergunta. E o número de gotas de anticloro. E Carlos deverá pingar 6 gotas de anticloro. Então, a gente respondeu todas as perguntas, tá? Na questão 2 tinham várias informações, mas algumas eram desnecessárias, tá? Então, a leitura inicial. A caixa d'água de Juliano tem 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Ela é toda azul e branca, desnecessário. E irá limpá-la no próximo sábado, está querendo saber quantos litros cabem nela. Qual a capacidade da caixa d'água de Juliano? Então, vamos ver. O terceiro passo é a gente selecionar quais são as operações que a gente vai ter que fazer, que no caso é calcular o volume e converter o volume em capacidade. Então, o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Eu vi que muita gente colocou 6 aí. Então, a resposta é 8 metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 8 metros cúbicos é igual a 8.000 litros. Resposta: a capacidade é de 8.000 litros. Então, a gente vai lá ver a pergunta final. Qual a capacidade da caixa d'água de Juliano? A capacidade é de 8.000 litros. Então, respondemos de forma correta o que estava sendo pedido no enunciado. Tá bom? Só isso por hoje de correção. A correção de língua portuguesa está em PDF no grupo, tá bom? Beijinho. Bom final de semana para vocês.